destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer.
Graças, paz, igreja, boa noite. Eu gostaria de começar o Café com Deus com uma oração, amém? Então feche os seus olhos e abre o teu coração. Ó Deus Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui, meu Pai, de nós estarmos reunidos, adorando o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoe os nossos pecados, Deus. E fale conosco nessa tarde, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para escutarmos a Tua voz, meu Pai. Que nós saímos daqui desse encontro, desse Café com Deus, meu Pai, edificados pela Tua palavra, meu Deus. Abençoe cada lar que está nos assistindo, meu Deus. Que a Tua mão esteja sobre a vida de todos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, pessoal? Compartilhando a agenda da semana, a tradicional agenda, toda quinta-feira é dia de célula, começando online aqui às 20h30, sexta-feira ministração profética também às 20h30 online, domingo culto às 10 horas da manhã, online presencial, e às 18 horas online presencial, e sempre a gente recomeça a semana, segunda-feira online também, às 20h30 seminário, e terça-feira curso de obreiros às 20h30. Hoje nós vamos começar o Café com Deus um pouquinho diferente. Nós estamos sendo agraciados aqui com o pastor Paulo do Drops. Então ele vai começar hoje o Café com Deus, né, ministrando alguns louvores. Então já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas e daqui a pouco eu vou bater um papo com ele. Mas antes disso, vamos adorar o Senhor. Amém? Pastor Paulo, graças e paz, obrigado pela tua presença. Obrigado por todos. Tu tá com uma agenda corrida e reservou um tempo para estar conosco aqui também, gravando esse podcast. Nós te agradecemos. Obrigado. Deus abençoe muito e fica à vontade, viu? Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Que essa eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, e o meu amor por ti não será um segredo. Essa é minha promessa e essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo, não será um segredo.
não será um segredo. Você me amou até o fim. Você mudou a minha história. Você me encontrou, abriu os meus olhos. O que eu posso te dar, Senhor, por tão grande amor? Quem eu seria, onde eu estaria, se não fosse o teu amor? Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, Jesus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém, glória a Deus. Benção começar Café com Deus assim. Obrigado, Pastor Paulo, mais uma vez. E Pastor Paulo, eu pedi para você se apresentar um pouco para a gente, falar um pouco aí do teu histórico, como foi a tua conversão, da parte ministerial, para a gente te conhecer um pouco mais. Legal. Olá, amigos, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por me receberem, e é um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouco. Cara, a minha história de conversão, na verdade, ela passa pela conversão dos meus pais. Eu sou nascido na igreja e, enfim, vivi a vida toda, cresci ali nesse contexto. E aí, quando os meus pais, na verdade, namoraram, casaram, quando minha mãe engravidou do meu irmão, um pouco antes disso, ela tem uma experiência com o Senhor. O Senhor encontra a minha mãe na casa dela, assim. Ela tem um encontro com o Espírito Santo. E ela entrega a vida dela para o Senhor. É interessante que eu não me recordo, assim, da minha mãe falar sobre pessoas que a evangelizaram. Ela teve literalmente um encontro com o Senhor. E ela começou a crescer nesse relacionamento com Deus. E aí ela se casa, meus pais, enfim, se casam, e minha mãe começa a frequentar a igreja, começa a ir nos cultos, e em paralelo a isso, desde quando os meus pais se conheceram, na época do namoro deles, a minha mãe, ela viveu uma luta muito grande com meu pai,
Meu pai, ele tem um histórico de dependente químico. Ele, desde a adolescência, se envolveu com álcool e drogas. E ele foi arrastando isso até a época de namoro, enfim, casou. O que ele fez mais uso foi do álcool. Ele era um alcoolista. E então é dentro desse contexto que minha mãe chega num ambiente de igreja, grávida e lutando com o vício do meu pai. E aí, nesse meio tempo, eles descobrem que o meu irmão também tinha um problema renal muito sério. E os médicos começam a dar um diagnóstico muito negativo em relação ao quadro de saúde do meu irmão, dizendo que se ele nascesse ele ia ter uma série de complicações e tudo mais. E minha mãe ali firme, perseverante, servindo ao Senhor e indo aos cultos, enfim, na vida da igreja envolvida. E meu pai ia deixar ela na igreja e o pastor Samuel, ele, na época, o pastor sênior da igreja, ele recebia os membros ali, os irmãos, na porta da igreja, cumprimentava, saudava todo mundo. E numa desses cultos que meu pai chega para deixar minha mãe, o pastor Samuel, já sabendo do histórico do meu pai, da vida que ele levava, orando por ele, um dia ele encontra meu pai no carro e ele diz pro meu pai: cara, Deus quer curar seu filho, mas mais do que curar o seu filho, Deus quer salvar a sua alma. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E meu pai ouve aquilo e acho que ele nem gostava muito de crente, tinha a visão dele, enfim, mas deixou minha mãe ali, como ele sempre fazia, e foi pro bar, como ele sempre fazia. Só que é interessante que nessa jornada de dependência química dele, todas as vezes que ele chegava de madrugada em casa, bêbado, caindo no portão, a minha mãe grávida arrastava ele para casa, puxava ele pro banho. Então você imagina uma mulher grávida. Cuidado. Meu pai é um homem grande, de estrutura, e minha mãe pega ele, põe ele no banheiro, e todas as vezes que meu pai chegava nesse estado, a minha mãe fazia a mesma coisa. Levava ele pro banho, e ela dava banho nele, e no final ela colocava a mão na cabeça dele e dizia: um dia você vai ser um pastor e você vai cuidar de homens que estão no mesmo lugar que você está hoje. E o Senhor vai te libertar. E o tempo passou. O tempo passou, meu irmão nasce e o meu irmão é curado. Glória a Deus. O Senhor toca nele, ele nasce sem sequela alguma, sem problema algum. E aí meu pai, ele se entrega ao Senhor e começa essa jornada. Aí muito tempo se passa. Aí eu, enfim, eu já vim ao mundo nesse contexto. A minha casa já estava mais no Senhor, né? Cristianizada, né? Assim. E aí eu tô nisso, cara. Começo, enfim, aquela vida, meus pais sempre ouvindo na igreja, eu ali junto, tipo, aquela expressão, né? Rato de igreja, assim, né? Tipo, tava lá. E quando você começa na igreja, dentro desse contexto maravilhoso que você compartilhou agora, glória a Deus, você já nasceu no ambiente, no contexto, né? Mas teve algum dia que alguma chavinha virou em você? Esse é o ponto. Como que virou a chavinha em você? Cara, então, eu comecei a servir daí com 12, 13 anos, eu começo a servir no Ministério de Louvor. Já nasceu com gift, já nasceu com dom? Cara, assim, eu venho de uma família de músicos, por parte de mãe. Meu avô, ele era um músico, assim, muito exímio de instrumentos de corda. Tocava viola, violino, bandolim. E minha mãe, minha tia, meu tio cantavam, enfim, sempre tinha muita música na casa deles. E eu meio que peguei disso, né? Veio desse lugar. E aí, na minha pré-adolescência, eu começo a aprender violão. E aí entro pro Ministério de Música da igreja e começo a servir no Ministério de Música. Mas na adolescência, eu vou para um acampamento. Todos os anos, no mês de janeiro, a igreja fazia um acampamento para a juventude. E era um programa que tinha, assim, chamava
um programa ligado ao King's Kids, da Jocum. A gente ia para alguma região do Brasil e passava 20 dias lá evangelizando e fazendo lá uma série de ações nessas cidades. E eu fui numa dessas viagens e eu fui para... Ia ter música lá também. Ia ter um time que ia ministrar adoração. E um dos caras que ia liderar isso, ele me convidou, falou, cara, vamos para lá, tal, vai ser bom, não sei o quê. E eu naquela vida de adolescente de igreja que meio que não quer nada com nada, assim, né? No meu caso. Tava lá, mas não tava, sacou? E eu vou para esse acampamento. Durante esse acampamento, a gente tinha uns períodos de louvor, assim. Todas as noites a gente reunia toda a galera numa quadra que tinha e era tipo um culto que acontecia. Num desses cultos, a gente tá lá ministrando, de repente a presença de Deus encheu, assim, aquela quadra, cara. A glória de Deus caiu sobre nós. E ali foi quando de fato eu percebi que o Senhor estava me encontrando. Eu tiro assim o instrumento, coloco no chão e eu fico ajoelhado. O Senhor começa a falar comigo, ele começa a me lembrar da minha história. Ele começa a me lembrar de tudo isso que eu contei aqui brevemente, todo esse histórico de como ele alcançou a minha casa, de como a mão dele se estendeu sobre nós. E eu sei que eu fico ali, cara. Eu fico ajoelhado na quadra ali. E a hora que eu abro meu olho, já não tem mais ninguém. Tá tudo apagado. A reunião já tinha acabado fazia tempo. E eu tinha ficado ali, sei lá, umas 3, 4 horas. Uau. E ali é o encontro que eu tenho com Jesus. A partir desse dia, eu começo a entender que, de fato, eu precisava tomar uma decisão de entregar minha vida para o Senhor. E foi assim, toda essa história para dizer que foi assim que eu, de fato, entreguei a minha vida para o Senhor e me converti, de fato, entendi o que era salvação, entendi a minha condição de pecador, de onde Deus tinha me tirado. Porque é estranho isso, mas a impressão que eu tenho, porque também eu vejo muitos adolescentes, pré-adolescentes nesse mesmo lugar que eu estive, de crescer na igreja, de estar num contexto, de estar num ambiente. E às vezes, e não é uma crítica, mas às vezes os pais, por verem as crianças ali, às vezes a gente passa meio desapercebido que eles precisam ter uma experiência intencional com o Senhor. O que eu quero dizer é que não é o fato de estar num contexto que torna eles salvos, ou mesmo, sabe, que aquilo tá de fato, enfim, gerando uma convicção do que Sim. o Senhor chamou eles para viver. É uma certeza do que porque eles estão ali, né? Precisa ser intencional, esse é meu ponto. Eu tenho que ter uma certeza do que porque eu estou na igreja. Eu amo estar ali por esses motivos que você falou. E é muito subjetivo, assim, porque não faltou... Os meus pais foram muito intencionais comigo, mano. E ensinaram na escola dominical, todos em casa, principalmente em casa, da gente ter cultos domésticos, sabe? O meu maior exemplo de devoção ao Senhor é na minha casa, mano. Não foram 1 nem 2 vezes que eu me lembro de eu chegar na cozinha da minha casa e minha mãe tá aos pés do Senhor, amando o Senhor. Não foi 1 nem 2 vezes que eu cheguei na minha casa e eu vi meus pais no quarto ajoelhados orando, amando o Senhor. E é engraçado porque agora eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhos, a Isabel e o Pedro. E eu tô vendo isso. Meus filhos estão crescendo dentro do contexto da igreja. Mas isso não vai salvar eles, mano. Não. Eu preciso ser intencional com eles. E eu preciso, sabe, entender que eles vão ter a experiência deles com o Senhor. Meu papel é amar o Senhor. É buscar o conhecimento de Deus que está revelado na pessoa de Cristo. E fazer Cristo visível, real, vivo nesse ambiente de casa, né? Então, comigo foi assim, cresci na igreja, mas chegou uma hora... Eu queria muito, cara, ter um testemunho. Às vezes, sabe, eu converso com alguns caras, tá na igreja. Essa semana mesmo eu estava falando com um menino lá, um irmão, um cara que a gente caminha junto, e ele me contando do histórico dele, sabe aquele histórico que você fala, caraca, velho,
Tipo, as coisas que o cara viveu e aquela doideira de mundo, de pecado e como Deus resgatou ele. E às vezes eu queria ter um testemunho assim também, tipo... não tem nada. Eu sou dessa turma aí. Eu tô dizendo que eu queria, mas eu tô brincando. O que eu quero dizer é o seguinte, que... É que não deixa de ser impactante aquilo que... Às vezes a gente acha que a experiência de salvação, ela tá muito atrelada ao quão fundo você foi. Sim. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores, miseráveis. A gente carece da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. E é isso, cara. E esse é um dos incentivos que você dá aos jovens, eles buscarem a face do Senhor para ter um real encontro. Cara, se eu pudesse dar um conselho... essa é até uma pergunta nossa que tava no final, eu acho, né? Mas, enfim... quando a gente lê João 3,16 e fala que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa entender que o desejo do coração de Deus, Pai, é que nós estejamos profundamente, totalmente envolvidos com o Filho. Deus, talvez, é muito mais glorificado no tanto que eu me envolvo com Cristo do que com qualquer outra coisa que eu possa fazer para Ele. Ou seja, é muito bom escrever canções, é muito legal ministrar e estar na igreja e tudo mais. Tudo isso de alguma forma aponta para Deus, glorifica o Senhor. Mas Deus enviou o Filho. Ele entregou o próprio Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados. Hebreus 1 diz que a plenitude de Deus habita em Cristo. Tudo que Deus está em Cristo. É interessante que João 17, Jesus ele pode orar e pedir várias coisas para o Pai. E o que Jesus pede? Ele fala, Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Então, me parece que a Trindade ela está profundamente, envolvida, desejosa em ter na Terra pessoas que estão engajadas no conhecimento de quem Cristo é, porque em Cristo habita a plenitude de Deus. Quando Deus olha para a Terra e vê um tipo de gente amando o Filho dele, que ele entregou livremente, que ele desejou, eu acho que Deus se alegra. Glória a Deus. Então, acho que o meu conselho é esse: se envolva, busque o conhecimento de Cristo. E aí, consequentemente, quando nós amamos Cristo, nós também amamos o que Cristo ama. Sim. Então aí a gente começa a fazer coisas para Ele. Para Ele. Amamos a igreja, amamos os irmãos, a comunhão. É natural, né? Sim. Quando você ama alguém, eu acho que um dos frutos da intimidade é isso. A minha esposa, ela é arquiteta. E eu me lembro que quando a gente começou a se relacionar, ela me falava de vários arquitetos e coisas desse mundo. E para mim era uma coisa muito distante. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que eu estava num lugar e eu reparava nas coisas, assim. Na arquitetura dos lugares, na forma como E aí eu comecei a me interessar por isso. Então, qual é o meu ponto? Meu ponto é esse. A gente... o fruto da intimidade é amar o que o outro ama também. E acho que com Cristo não é muito diferente. Cara, eu tô pensando aqui, eu nem me apresentei no começo. Fica à vontade, então aqui é um bate-papo. Posso voltar? Lógico, vamos lá. Eu nem falei de onde eu sou, de que igreja eu sou. Já engasguei com o café, tá tudo errado. Essa é a melhor forma, tá? É uma conversa genuína. Cara, o pior convidado que o podcast já trouxe. Cara, então deixa eu começar do começo, né? Amigos, eu sou o Paulinho, sou casado com a Rebeca há 10 anos. Nós temos 2 filhos, a Isabel de 4 e o Pedro de 2. E a nossa família, nós pastoreamos o Ministério de Música da Igreja Nova Aliança de Londrina. Nós caminhamos debaixo dos pastores Davi e Mônica, uma igreja linda, preciosa, um povo precioso, uma igreja que está plantada na cidade há mais de 60 anos. E o Senhor tem nos dado graça para ter uma história de temor, zelo, integridade ali diante dos irmãos da cidade, enfim. Só para... Glória a Deus. Eu já comecei falando e nem fui... Não, oportuno também. E como começou,
o Drops e quando ele começou a ganhar mais visibilidade, né? Como que foi essa trajetória do início dele e até onde vocês estão nos dias de hoje? Cara, o Drops começa em meados de 2016, 2017. Além do Ministério de Música, nós também sempre servimos no Ministério de Adolescentes, de Juventude, debaixo dos pastores Pedro e Raquel. Hoje são pastores de jovem, Pedro e Raquel, mas lá em 2016 eles tinham acabado de assumir o Ministério de Adolescentes. Houve uma transição, eles, enfim, assumiram esse lugar. E ao mesmo tempo, Rebeca e eu fomos encorajados, desafiados a assumir o Ministério de Música. Então a gente abraçou esses desafios como casais, né, ao mesmo tempo. E a gente começou a fazer umas reuniões com os adolescentes, algumas noites de busca pela presença de Deus. O propósito era a gente simplesmente se reunir sem muita liturgia, assim, sem muita formalidade, para buscar a face do Senhor. Então a gente descia os instrumentos assim no salão da igreja, colocava tudo no chão assim, sabe, todo mundo no mesmo ambiente, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor. E a gente começa a ter essas noites de adoração e o pastor Pedro trazia uma reflexão sobre alguma coisa que o Senhor falava ao coração dele. E a gente começou a perceber que o Senhor estava derramando algo muito precioso. A gente tinha reuniões de muita devoção, a glória de Deus enchendo a casa. E numa dessas a gente fala, cara, vamos registrar isso, porque alguém vai ser abençoado em algum lugar. E a gente decide fazer, então, gravar uma dessas noites. E até então a gente não tinha nenhuma canção autoral assim acontecendo. E a gente gravou coisas que a gente já ministrava ali com a juventude, com os adolescentes. Tudo muito caseiro, muito orgânico, em termos de produção, assim, sem estrutura nenhuma, mas encharcado de paixão, encharcado de amor, devoção ao Senhor. Bom, a gente grava isso e o nome dessas noites era Drops. Então, Drops vem do inglês, que tem essa ideia de gotas, de porções, de derramares pequenos, assim, né? De descidas pequenas do Senhor. Então, quando a gente foi fazer esses cultos, a gente falou, cara, vamos pôr um nome que a galera saiba, assim, do que vai rolar nesse culto, que não é um culto como os outros. Tem uma dinâmica diferente. Bom, a gente grava e quando a gente vai subir isso pro YouTube, que nome que a gente põe? Vamos pôr o nome da noite mesmo, porque a nossa galera vai saber do que se trata. E aí as pessoas de fora associaram que era o nome do time, que era o nome da equipe, ou da banda, enfim. E aí ficou, mas na origem tem esse contexto, assim, surgiu dessa forma. Do encontro que vocês tinham. Isso em 2017 já. E aí, assim, cara, quando a gente subiu isso pro YouTube, eu lembro que acho que tinha passado, assim, acho que uma semana e acho que tinha, tipo, umas 1000 visualizações. E eu falei pra minha esposa, caraca, 1000 pessoas assistiram isso, você tem noção? Porque na época, não faz muito tempo, mas não era algo tão intenso quanto é hoje, né? Sim. A gente... 1000 naquela época era muita coisa. Era uma coisa significativa. Hoje em dia você faz em minutos, né? Os caras fazem em minutos. Segundos, talvez. Mas para nós, para nossa realidade de uma cidade do interior, uma igreja ali e tal, que nunca tinha se posicionado nesse lugar, né? De mídia, televisão. Exato. A gente ficou impressionado. E esses números começam a crescer. E a gente começou a olhar isso e falou, cara, acho que Deus está nisso. Acho que Deus está nisso. E aí a gente começa então a provar de algumas palavras que haviam sido liberadas sobre a adoração da casa, da igreja. E esse é um ponto importante. Nós, Drops, nós somos um ministério de igreja local. Nós não somos um ministério itinerante. A gente não vive de estrada. A gente não vive, sabe... a maior parte do nosso tempo, da nossa energia está focada na nossa galera. E é importante falar isso porque
Eu até pedi um perdão para os irmãos, porque a gente acaba falando muito não para os convites, para as coisas que às vezes os irmãos, sabe, chamam a gente para estar, porque essa é a nossa raiz, esse é o nosso pilar, sempre foi assim e sempre vai ser. Então, a gente está enraizado em um lugar, sabe? E esse é um princípio nosso, faz parte do nosso DNA. Mas esse foi um marco. Foi a partir disso que Deus começa a, de alguma forma, eu percebo gradativamente o Senhor foi aumentando assim o nosso volume. As canções autorais começam a brotar, elas começam a nascer, fruto desse lugar, ou seja, fruto da igreja local, fruto, claro, da palavra sendo revelada, mas dela também discorrendo na vida da igreja. Então, algumas canções nossas, elas são, na verdade, o registro de algo que Deus estava fazendo e fez no nosso meio ali, na vida da igreja. Isso era uma das minhas perguntas que eu fazia, não estava no script, mas de onde vem a origem, né? A inspiração da composição, né? Então, Cara, um pouco você falou do contexto que vocês vivem ali. Porque assim, aí é uma perspectiva minha, tá bom? Eu, Paulinho. Eu acho muito complicado quando você começa a ter uma voz com um pouco mais de expressão na vida da igreja. Então vamos lá, a sua canção começa a ser tocada nas igrejas. Deus de alguma forma posiciona isso. Mas quando a gente vai olhar para a vida desse ministro, não existe uma raiz, um fundamento local. Ele não está fixado num lugar. Então, para mim, é um pouco... eu tenho dificuldade assim, de entender como você escreve ou se comunica com a igreja, mas é difícil encontrar essa vida de igreja na sua vida, entende? Entendi. Para mim é uma coisa que precisa caminhar junto. Não tem como eu querer, de alguma forma, edificar a noiva se eu também não faço parte de uma noiva. Sabe, que tem um lugar que está plantado, que tem pessoas que me cobrem, do corpo, né? Você faz parte, do integrante do corpo de Cristo. Que eu presto contas, cara, sabe? Irmãos, é pisar no chão da vida, cara. É pisar no chão da vida, sabe? De estar ali inserido, de estar chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. E aí, respondendo a sua pergunta, cara, eu tenho aprendido com o Espírito Santo que as fontes para a gente compor, ela primeiro, ela está na palavra de Deus. Tudo aquilo que eu canto que não tem origem, raiz na palavra, ela vai ter origem, raiz em qualquer outra coisa. E qual é o problema disso? O problema é que isso vai ter prazo de validade. Tudo aquilo que não nasce do que é eterno, e a palavra de Deus ela é eterna, ela nunca volta vazia, ela não vai vencer, ela não vai acabar, ela vai ecoar, ela vai cair como uma semente em terra boa, vai gerar frutos. Então a palavra de Deus é uma fonte. A outra fonte que nós também temos como Drops é a igreja local. Então algumas canções nossas o Senhor soprou no nosso ouvido quando a gente estava orando por irmãos. Quando a gente estava, por exemplo, vivendo uma estação como igreja, e o nosso pastor Davi, estava liberando uma palavra e eu escutando meu pastor pregar, me lembrei de um texto e o Espírito Santo soprou algo no meu ouvido e eu disse, é isso aqui. E a gente compõe. E por último também eu creio que faz parte também de alguns encontros pessoais, assim, de coisas que o Senhor daí ministra ao meu coração. Realidades que eu estou vivendo, estações que eu passo, que de alguma forma eu percebo que há uma porção ali que talvez o Senhor queira amplificar isso, colocar isso, posicionar isso para outros irmãos. Então, digo, Espírito Santo, me ajuda, o que você quer? O Senhor é o dono de tudo, mano. Ele é o autor, Ele é o consumador, é o que a palavra diz e é o desafio que eu acho para quem está nesse lugar de composição. A palavra diz que o salmista fala, a minha boca, ela é como uma pena nas mãos de um hábil escritor. É isso, acho que a gente é só essa pena, assim, que o Senhor quer escrever coisas, assim, sabe?
Glória a Deus. E uma pergunta que eu tenho, acho que é uma curiosidade de muitos, né? Porque é um tema muito difícil de se lidar, né? Notoriamente, Deus chamou vocês, derramou uma unção para vocês, no qual a gente respeita, e pelo que eu entendi, né, ele foi abrindo a torneirinha da unção, né, e da visibilidade de vocês com o passar do tempo, né? Tanto que hoje os louvores de vocês são milhões de visualizações no YouTube. Como que vocês lidam com essa questão, né, entre aspas, da fama, para não perder a unção? Se você tem alguma experiência que estava indo para o caminho errado e o Espírito Santo voltou, como que vocês lidam com todo esse contexto? Porque hoje, pelo meu sentimento, redes sociais, YouTube, é um caminho muito fácil para você se perder por causa da vaidade. Como vocês administram? Acho que parte da resposta, no meu entendimento, é que vocês têm uma raiz na igreja, né? Acho que tem uma raiz bem sólida, entendem a importância da igreja. Mas eu queria escutar de ti aí, como que vocês gerenciam tudo isso? Cara, eu acho que é uma pergunta interessante. Acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Mas pensando assim, eu vejo que a igreja local é uma ferramenta importante da parte de Deus nisso. Eu vejo que meus pastores e os irmãos que a gente caminha junto, eu preciso estar nesse lugar. Esse lugar, talvez sem eu perceber, ele me blinda de muita coisa. Sabe, ele me lembra o que eu falei aqui da vida real. Eu estava falando com a minha esposa essa semana. Eu acho estranho quando o ordinário se torna algo muito... Uns tempos atrás eu estava conversando com um cara e daí ele compartilhando sobre a vida dele, eu dizendo, cara, como é que estão as coisas e tal. Ele disse, cara, tá tudo bem. Estamos aqui vivendo a vida comum. E a gente estava falando sobre essa relação de estrada, família, igreja local. E na hora eu pensei, eu disse pra ele, falei, cara, você tá vivendo a vida. Sim. Real. Vida como ela é. E essa é a impressão que eu tenho. Às vezes eu vejo pessoas se perderem porque deixaram de encontrar essa beleza do ordinário, do comum, da vida real. Sabe, de alguma forma deixaram com que algumas coisas tirassem os olhos dela e ela deixasse de encontrar valor nisso. Mas eu preciso ser muito verdadeiro com você. Tem coisas que eu preciso ser intencional. Como assim? Tem reuniões pequenas na minha igreja que eu preciso estar. Tem cultos que não tem, sabe, aquela visibilidade que eu preciso estar, mano. Eu preciso servir. Isso me ajuda, sabe, a eu não me vislumbrar. Não me vislumbrar, assim. Esse é um assunto que vai longe. Porque tem outro aspecto, que daí eu confesso pra você que me preocupa muito. Existe um fanatismo nas igrejas. Existe em muitos lugares uma cultura de idolatria. Dentro da igreja evangélica, dentro né? da igreja. A gente fala de outras religiões, mas dentro da igreja evangélica tô falando da gente. Da gente, eu me incluo nisso. Nossa. Cara, assim, vou abrir meu coração aqui. Amém. Tem lugares que eu piso que eu fico assustado com a maneira com a qual as pessoas colocam o ministro, o pastor, num lugar de pedestal, num lugar de uma notoriedade completamente desequilibrada. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Amém. Isso é muito sério. Porque isso muitas vezes aponta para uma cultura local. É interessante que ao mesmo tempo que eu pisei em lugares onde eu me assustei com essa cultura, e vou ser transparente com você, são pequenas coisas. Sabe? É um lugar onde existe um staff. Sabe, você chega para ministrar, tem pessoas que te cercam, que te levam de um lugar para o outro, e tem uma sala que é completamente reservada, você não fica no meio dos irmãos. Cara, e sem perceber, a gente tá construindo uma cultura de idolatria, de fanatismo,
aonde os ministros, os irmãos que foram levantados para servir o corpo, eles estão sendo colocados num lugar de um lugar inalcançável, um lugar de pedestal, destaque. E posso te falar, muitas vezes o Senhor tem me dado a oportunidade de estar perto de amigos, ministros, pessoas que têm uma expressão na nação, em outros países. O coração deles não está nisso. Eles não querem isso. Eles querem estar na vida da igreja, no meio dos irmãos. Mas há uma cultura, há um mecanismo, um sistema ali. Sistema. Então o cara senta para assistir a palavra, chega alguém e quer tirar uma foto. Chega alguém que quer alguma coisa. E aí até que chega uma hora que fica insustentável, precisam pegar ele, tirar ele, levar ele. Só que o coração dela não está nisso. É uma cultura local. E aí, é que esse é um assunto que me pega, mano. É muito sério isso. É muito sério. Quando a gente começa a olhar a vida ou a funcionalidade dessa igreja com esse perfil, você vai ver que, por exemplo, é uma igreja que tem muitos eventos. É uma igreja que parece que todo final de semana tem alguém de fora. Tudo é sempre um espetáculo. Tudo é sempre uma coisa muito grandiosa. Tudo é muito carregado. E a gente, sem perceber, vai se afastando e a gente vai estancando a simplicidade do corpo, da vida em comum, do chão da igreja. Meu amigo, eu não sou diferente de você. Você não é diferente de mim. A gente passa pelos mesmos desafios, os mesmos dilemas. Então, acho que isso é muito sério. E é uma cultura que alguns lugares muitas vezes fomentam. Sabe? Ao mesmo passo que você tem outros lugares onde você começa a ver uma característica diferente. Igrejas que são muito intencionais nos eventos. Sabe? Que não fazem conferência por fazer. Que não chamam qualquer pessoa para pregar. Que não é porque o ministro, o cantor, a banda está estourada que eles têm que vir tocar aqui. Então, gente que está construindo com zelo. Cara, eu tenho presenciado isso. Quando eu chego numa igreja que eu consigo ver essas características, raramente alguém vem e pede para tirar uma foto. Raramente alguém, sabe, você não percebe esse ar de idolatria. E eu quero que os irmãos me entendam. Sabe, tem muita gente que você percebe que não é um fanatismo. Tem pessoas que vêm para compartilhar testemunhos, coisas que Deus fez. E você, sabe, vê algo genuíno. Eu tô falando dos extremos. Sim. Tô falando dos lugares onde você chega e cara, você dá um acorde. Você começa uma canção, as pessoas estão com o celular levantado, flash e tudo, e ninguém tá colocando o olho em Jesus. Sabe? Então, eu tenho percebido isso. O fanatismo, ele é fruto de um evangelho raso. Então, onde não existe um evangelho profundo, que produz a revelação de quem Cristo é, que confronta o nosso interior, que levanta a mensagem da cruz num volume alto. Esse evangelho, essa igreja, dificilmente ela vai ver, sabe, essas coisas acontecendo. Porque os olhos das pessoas estão em Cristo. Cristo está sendo formado e forjado nos corações. Então, meu irmão, pode vir o ministro X, pode vir o ministro Y. A gente quer Jesus. Quem levantou esses ministros com unção foi o próprio Senhor. Então vamos adorá-lo, que ele que fez isso. Vamos olhar para o Senhor. Amém. Então, quando o lugar... Quando não existe, assim, cara, essa profundidade do evangelho, quase sempre a gente vai ver um fruto, porque as pessoas, elas precisam colocar alguém. Esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Para mim, um dos grandes desserviços desse tipo de cultura é que você tá sempre dando, sabe, você tá pondo band-aid em câncer. Você tá sempre... Você não tá forjando pessoas, firmando elas numa firme esperança que é Cristo. É a volta e aí, dele. só para finalizar, quando o dia mal chega, porque ele chega. Sim, para todos. Para todos. As pessoas não têm substância. Elas não têm de onde tirar.
o que foi construído e gerado nelas foi sempre um evangelho que levanta muitas vezes elas mesmas, sabe, que coloca um evangelho antropocêntrico, onde o homem está sendo posicionado num lugar de desequilíbrio, de ser o centro das coisas. O culto é feito para as pessoas, tudo é para que elas tenham uma experiência. E aí quando o dia mal chega, cara, a gente não tem essa firme esperança forjada dentro de nós. Vai precisar de alguém de alguma idolatria para suprir a... Eu preciso de um Deus. Eu preciso de alguém que vai entrar nesse lugar. É interessante que eu me lembro daquela típica passagem de quando Israel está diante de Deus e Moisés sobe no monte, ele recebe as leis do Senhor, e quando ele desce, o povo está afundado em idolatria. Lembra desse texto? Bezerro. Eles faziam um bezerro de ouro e tinham sacerdotes, homens que tinham ficado ali para liderar o povo ali, para orientar o povo, né? Dar tipo um direcionamento. Moisés está lá e a gente aqui. Então, e aí Moisés chega e ele acaba com tudo, ele moe aquele bezerro, ele faz os caras beberem aquilo. Agora, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que esse é o problema de quando a gente não tem uma cultura onde Deus está sendo revelado. As pessoas estão vazias, chega uma hora que elas precisam de algo e elas vão colocar um bezerro na vida delas. Vão colocar alguém que elas vão depositar a devoção, o amor, a entrega, a paixão. Esse alguém, infelizmente, não está sendo Cristo. Amém. Não quero ser um profeta do caos. Não, mas sabe? eu acho que... Só acho dentro do que você falou. Não, e eu estava conversando com o pastor Chore. Eu gosto muito do que você falou dessa questão de ter raiz no lugar. Né, de entender que Deus colocou uma pessoa naquele lugar, naquela igreja ali, para ela servir, para ela fazer parte, para ela crescer no Senhor. E na nossa conversa está muito claro que isso aí é um pilar para vocês, né? A igreja local, servir, ser aperfeiçoado na igreja local, todo desse contexto, né? E qual que é aqui o caminhar de vocês para vocês manterem sempre o ouvido espiritual aguçado, para nunca perder a unção? Acho que você já falou um pouco, né? Do que vocês... Mas como que tem algo a mais ali que vocês... para não se perderem na questão e também para não entrar no trivial, sabe? Se nós viramos num grupo de louvor profissional, e como que vocês gerenciam isso? Buscam? Ai, cara, bom, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas importantes nisso. Vamos lá. Quando a gente pensa em unção, é interessante que a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que quase sempre quando fala-se de unção ou de ungir alguém na palavra de Deus, isso está atrelado à figura do óleo, do azeite, né? E é interessante que para que você faça azeite, você precisa processar a azeitona. Você precisa esmagar ela. Você tem que botar ela numa prensa e espremer. E é interessante que quando Deus coloca ou Ele unge alguém diante do povo, principalmente nessa figura do Antigo Testamento, né? Ali o Senhor estava dizendo, olha só, eu estou dando autoridade para essa pessoa, estou ungindo ela, eu estou derramando sobre ela um óleo que foi processado. E eu estou dando para ela autoridade diante de algo ou de alguma coisa. De algum povo, enfim. Então, me parece que existe essa relação íntima entre processos, unção e autoridade. Eu não me lembro quem foi, mas certa vez eu escutei uma frase que eu carrego comigo. Autoridade é poder para servir. Autoridade é poder para servir. Autoridade não é nomenclatura dentro da igreja. Autoridade não é posição de destaque, cargo. Posições. Autoridade é poder para servir. E é interessante, cara, como o óleo carrega essa figura do processo. Na minha vida, uma coisa que eu acho que me blinda muito, eu não fujo dos processos. Eu não fujo.
E Você diz processo, né? Até para que isso sirva de uma mensagem para quem está nos escutando. São tempos difíceis, né? são tempos difíceis. São tempos difíceis. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Cantares, é um livro muito romântico, né? Mas ele carrega essa figura, por vezes, da noiva e do noivo. E muitas vezes, em alguns textos ali, tipifica a figura de Cristo com a igreja. No capítulo 2, 3 e 4, a gente tem ali uma história, né? Uma narrativa de uma noiva que ela está profundamente envolvida com esse noivo. E em determinado ponto do livro, ela diz assim: sopra vento sul, venta vento norte. E ela, no texto, ela começa a pedir para que o noivo provasse o amor dela. Então, me parece que o texto está dizendo assim que um dos sinais da maturidade é o quão disponível você está para ser processado, para ser testado para o Senhor. Paulo é um homem que carrega essa marca, na minha opinião. Ele diz que ele sobreviveu em toda e qualquer circunstância. E no final de tudo, a gente está falando de um homem que foi talvez um dos mais notáveis das Escrituras. Ele fala: eu não julgo que eu tenha alcançado tudo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua morte, da sua ressurreição. Paulo carrega essa marca de um homem que intencionalmente virou para o Senhor e disse: me prove, teste o meu amor por ti. Ele foi sendo aperfeiçoado, aperfeiçoado. Então, como eu faço, cara, na minha jornada com o Senhor? Eu tenho feito essa oração. Eu tenho dito: sopra vento sul, venta vento norte. Eu tenho entendido que os processos, eles me blindam. Então hoje, nós soltamos algumas canções recentemente. A gente tem visto Deus fazer algo que até então a gente nunca viu com as nossas canções. Hoje, a gente está gravando aqui no dia 14 de setembro. Deus tem soprado uma das nossas canções num lugar que a gente nunca imaginou que chegaria. Playlists, até mesmo playlists seculares, canções que muita gente tem escutado. A minha vida é a mesma coisa. Eu continuo vivendo as mesmas coisas. Meu salário não aumentou. Eu não estou enriquecendo. Por vezes a minha conta continua no vermelho. Meu desafio continua sendo amar os meus filhos, minha esposa. Então, às vezes eu acho que a gente confunde um pouco relevância, notoriedade com números. E não é isso. Relevância no reino de Deus não está associada a quantos seguidores eu tenho no Instagram, a quantas pessoas estão escutando a minha música, a quão famoso eu estou. Relevância no reino de Deus tem a ver com o quanto o meu amor está sendo testado pelo Senhor. Não é sobre o quanto eu tenho de Cristo, mas o quanto Cristo me tem. Então, como eu faço? Sopra vento norte, venta vento sul. Meu desafio hoje é esse, e é o mesmo de sempre. Eu não fujo dos processos. Frequentemente eu olho para o Senhor, eu digo: como está o meu amor por ti? Me prova. Me prova. E eu já passei estações que, confesso para você, que eu não imaginava. Sabe, numa delas, não faz muito tempo, eu fui convidado para participar de uma reunião nos Estados Unidos de compositores, numa cidade assim que é um dos berços da música, em Nashville. E eu me lembro que eu praticamente ganhei essa viagem. Ganhei a passagem, a hospedagem lá, tudo o que ia acontecer. E eu lembro que foi uma oportunidade muito legal, e eu sentei com a minha esposa, a gente se organizou para isso. Eu vendi um violão que eu tinha, o único que eu tinha, na verdade, porque eu falei: cara, eu vou trocar de violão lá, é uma oportunidade. Me organizei para isso tudo. E aí embarquei para São Paulo.
Cheguei lá em Guarulhos e era pós-Covid. E eu tinha que apresentar um protocolo de testes, enfim, para poder embarcar. Tava vacinado, tudo certo. E cheguei no aeroporto, fui lá fazer um teste para poder apresentar no embarque. A hora que eu fui pegar o resultado, a moça disse: deu positivo, você tá com Covid. E eu falei: moça, estranho. Porque um dia antes eu tinha feito um teste na minha cidade, em Londrina. Exatamente para que não acontecesse isso, não chegar lá e precisar voltar. E aí, enfim, eu peguei o resultado dela, tinha um outro laboratório, eu fui lá e fiz mais 2 exames. E o resultado saiu à tarde, peguei um resultado, esse primeiro resultado deu negativo. Eu liguei para minha esposa, falei: amor, deu negativo, acho que foi um falso positivo. E quando eu peguei esse negativo, eu perguntei pro cara, falei: cara, eu fiz mais um, qual é a chance de dar outro resultado divergente? O cara falou: cara, é mínima. Normalmente o segundo confirma o primeiro. Aí eu fiquei tranquilo. Aí, para resumir, cara, no final da tarde, próximo já da hora do embarque, eu fui pegar esse segundo resultado e tinha dado positivo. E aí saiu uma moça do laboratório, ela veio falar comigo dizendo: olha, a gente repetiu várias vezes porque estava dando uma inconsistência, mas depois de algumas repetições, de fato, deu que você tá com Covid, então você tá em possibilidade de embarcar. A companhia aérea já foi avisada e tal. E aí, cara, eu levei um baque, assim, né? Tinha me organizado tudo, eu tava pronto pra pilhado todo. Uma oportunidade muito preciosa com irmãos queridíssimos. E aí eu liguei pra minha esposa, falei: tô voltando. Expliquei pra ela. Eu sei que era meia-noite, eu tava pegando um ônibus da Barra Funda, voltando pra Londrina. 5h30, 6 da manhã, eu tava chegando em casa. Eu lembro que eu sentei na sala, eu disse: senhor, mas eu... como assim? E esse foi o primeiro dia. No segundo dia eu também acordei de madrugada, fui pra sala. Eu sei que eu vivi ali uma semana. E bem, fisicamente? Cara, depois eu fui ficando... Você pegou, tava mas mesmo, nada assim que, sei lá... Que abalasse. Eu sei que, cara, os próximos dias, assim, eu todos os dias eu acordava antes do sol nascer, eu ia pra sala pra ter um tempo de oração e ler a palavra. E numa dessas manhãs eu tava ali orando ao Senhor. E eu lembro que eu saí daquele lugar, a minha esposa saiu do quarto, ela veio e falou: e aí, como é que você tá? Tal. E eu disse pra ela: amor, eu tô bem. O problema é que ele não tá falando comigo. Eu não ouvia o Senhor. Nitidamente o Senhor se ausentou de mim. O Senhor, ele não se retirou, ele estava presente, mas ele não falava comigo. E eu sei que na próxima manhã eu levantei e aí o Senhor veio ao meu encontro. E eu lembro que nessa manhã o Senhor disse: eu tô te ensinando a parar de fazer de mim um meio para os teus fins. Você precisa entender que eu quero ser um fim em mim mesmo para você. O Senhor disse: eu toquei na tua saúde, eu toquei no teu dinheiro, eu toquei nos teus filhos, eu toquei no instrumento que você tinha para me buscar, eu tirei de você, para ver se você aprende a parar de se apoiar nas outras coisas. Forte. E fazer de mim insuficiente na sua vida. E isso era janeiro. E esse processo foi até depois da metade do ano. Eu fiquei 6, 7 meses sem ter um instrumento para tocar e lutando com algumas coisas. Mas eu tinha o Senhor. Aleluia. E hoje eu, com muito temor no meu coração, podem tirar tudo de mim. Meu coração não está nas coisas. Eu estou segurando tudo de mãos leves. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho é dele.
A gente precisa entender que Deus não quer ser um meio para o nosso fim. Deus, eu quero ter canções, Deus, eu quero ser alguém, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho sondado meu coração dizendo, Deus, eu estou fazendo do Senhor um meio para um fim. Porque eu tenho a impressão que, sabe, a cerne de um coração vaidoso é esse. É Deus como uma ponte para aquilo que Ele quer. Então a pergunta é, se o Senhor tirar o que você tem, o que sobra? O que fica? Se Ele tirar meu carro, se Ele tirar minha casa, se Ele tirar meus filhos, se Ele tirar a minha música, se Ele tirar, sabe, essa notoriedade, o que vai ficar? Acho que muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Não estou aqui para definir nada, né? Mas me parece que as pessoas se perdem na vaidade quando elas começam a fazer de Deus um meio. Sabe? E aí essa busca desenfreada pelo sucesso, essa busca desenfreada pela notoriedade, pela relevância, essa busca desenfreada, sabe, por querer ser alguém. E a minha jornada com o Senhor tem sido assim. Eu estou entendendo que nada é mais precioso. Eu não tenho nada de maior valor do que Ele. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu só não posso perder a voz dEle, a presença dEle. Eu não sei viver sem Ele. E é isso. Eu tenho uma aliança com Ele. Glória a Deus. Amém. Ele é tudo que eu tenho. Amém. Amém. Bênção. Uau, forte. Obrigado por compartilhar, por abrir teu coração. Eu creio que falou com muitas pessoas que estão nos assistindo. Até em respeito ao teu tempo aí, que tua agenda tá cheia nesses dias. Nós estamos partindo pro final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, super edificante. E aí eu queria deixar à vontade aí, você já passou muitas mensagens para a igreja, para o corpo de Cristo, mas se você tiver alguma aqui para a gente finalizar, e aí eu pedia também na sequência para você fazer uma oração para nós, seria uma bênção. Quero agradecer a oportunidade, obrigado pelo convite, perdão pelas engasgadas, pelo café que desceu errado aqui. Não vai fazer um corte aí, pessoal. Mas é isso, cara. Acho que a mensagem que eu posso deixar é essa. Que a gente possa crescer no conhecimento de Cristo. Nele habita a plenitude de Deus. E o ministério do Espírito Santo é tornar o Filho revelado a nós. Cristo quer ser tudo que temos, que somos. É Ele e por Ele que eu estou gastando a minha vida, estou me deixando ser gastado. E eu estou preso a Ele. Amém. E que o seu coração possa ser cheio por isso. E você não se vislumbre com outras coisas. Jesus é simples, Ele é um homem manso, humilde. E que o Espírito Santo possa nos liderar até Cristo. Amém. A essa plenitude de Deus que habita nele. Amém. 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 Glória a Deus. Faz uma oração pra gente. Amém. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos, por aquilo que eles estão construindo aqui. Obrigado por cada pessoa que ouviu esse podcast, que, Senhor, de alguma forma esteve conectada conosco. Pai, eu quero te pedir, revela o teu Filho para nós. Revela o teu Filho para nós. Colossenses diz que Ele é o cabeça, Ele é, sabe, o primogênito entre tudo, entre todos. Ele é o princípio, o meio e o fim. Nós pedimos, à luz de Efésios capítulo 1, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, abertos, para conhecer, Pai, a Tua plenitude que habita no Teu Filho.
E Espírito Santo, você não é um sentimento, você não é um arrepio, você é a promessa da presença. Você é aquele que Cristo disse que nos guiaria em toda a verdade. Então, Espírito Santo, eu honro o teu ministério nesse dia, eu honro a tua obra. Eu te agradeço porque você tem sido fiel, obediente a Cristo. Obrigado porque você esteve com o Pai e com o Filho desde da fundação do mundo. E você, Espírito Santo, está interessado em revelar Cristo para nós. Então eu te peço, ilumina os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a crescer na revelação de quem Cristo é. E tira os nossos olhos daquilo que é passageiro. Tira os nossos olhos do que é superficial. Prova o nosso amor por Ti. Eu te peço, forja-nos. Forja-nos. Levanta uma igreja com amor maduro. Pai, eu te peço, livra-nos de ser uma igreja que foge desse aperfeiçoamento, mas que nós possamos ser achados como uma igreja madura, uma igreja que está de fato amando o teu Filho e te glorificando, Pai. Te glorificando, amando o teu Filho e amando o que o teu Filho ama. É isso que eu te peço e te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua obra, e pedimos tudo isso no precioso, no superior e no grande nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Paulo, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe muito a tua vida, a tua família, todos que estão contigo aí nessa jornada. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Amém? Poxa, obrigado. Fique na paz de Deus, meu irmão. Valeu. Pessoal, vocês que nos assistiram, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus. Amém. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer